Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Balter, professor das peças práticas para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. Nós somos o Estúdio Aulas, o curso virtual preparatório para concursos públicos que mais cresce no país. Hoje nós veremos a aula 5, medida cautelar. Na verdade, nós veremos uma representação por insanidade mental cumulada com a internação provisória, que é uma medida cautelar. Então, na verdade, a aula 5, nós teremos o artigo 149 seguintes do Código de Processo Penal e o artigo 319 também do Código de Processo Penal. Então, 149 seguintes e 319, ambos todos do Código de Processo Penal. Representação por exame de insanidade mental, em caso positivo, representação pela cautelar de internação provisória. Turma, vocês sabem que em 2011 o Código de Processo Penal sofreu uma mini-reforma. O capítulo que se chamava prisão e liberdade provisória se tornou prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Quando eu lecionava processo penal, antes de ficar só nas peças práticas, hoje eu só dou aula de peças práticas. Turma, antes, quando eu dava aula de processo penal, para quem não era formado em direito, então em concursos de agente, escrivão, papiloscopista, perito, eu sempre ensinava. O que nós temos entre a liberdade e a prisão? Nós temos as medidas cautelares. A pessoa fica em liberdade provisória, ela responde provisoriamente livre sob medidas cautelares, com medidas cautelares aplicadas a ela. Então, ao invés de nós deixarmos a pessoa presa preventivamente, nós temos agora uma alternativa à prisão preventiva. Aliás, nós temos alternativas à prisão preventiva. E essas alternativas, elas se encontram no artigo 319 do Código de Processo Penal, mais a questão da retenção do passaporte, que, se eu não me engano, está em outro dispositivo, salvo o melhor juízo. Tudo bem? Então vocês verão proibição de contato com a vítima e seus familiares, proibição de aproximação da vítima e de seus familiares, a retenção de passaporte, comparecimento ao juízo para justificar as atividades, a fiança, um outro sentido da fiança, tudo bem? Entre outras medidas cautelares. E uma delas nós veremos hoje, a internação provisória. Então, quando o delito for praticado com violência ou grave ameaça, nós temos, aliás, um delito praticado por violência ou grave ameaça por um inimputável, nós teremos o quê? A questão da internação provisória. Então, para não deixar aquele sujeito que é inimputável detido com quem é imputável, então, para separar os inimputáveis dos imputáveis, nós temos hoje a internação provisória. Eu mesmo, em 10 anos como delegado de polícia, eu trabalhei em vários casos, tudo bem? Aliás, não trabalhei em vários casos, trabalhei num único caso que eu representei pela prisão, trabalhei num único caso que eu representei pelo exame de insanidade mental. Foi em 2008, ainda não existiam as medidas cautelares, tá? Em 2008 eu representei pelo exame de insanidade mental, quando eu constatei no interrogatório feito no auto de prisão em flagrante que se tratava de réu inimputável. O que aconteceu? O juiz indeferiu a minha representação e determinou que se aguardasse o interrogatório no sumário da culpa. Era um crime de homicídio. Tudo bem? Você que está estudando muito processo penal, você se lembra que o procedimento do júri é um procedimento bifásico ou escalonado. Eu tenho duas fases. Eu tenho a fase do sumário da culpa e depois eu tenho a fase do plenário do júri. Tudo bem? Então, na fase do sumário da culpa, na primeira fase, quando o juiz foi interrogá-lo, o que aconteceu? Ele viu que o réu realmente era inimputável. O processo foi suspenso, ele foi encaminhado ao IML, onde ele foi submetido a um exame de insanidade mental, constatado que ele era inimputável, ele foi absolvido e recebeu uma medida de segurança. Aqui no Distrito Federal, quem é inimputável cumpre a medida de segurança na colmeia, que é o presídio feminino, tem uma ala psiquiátrica destinada a homens. Parece que o Ministério Público do Distrito Federal já ajuizou alguma medida na Justiça questionando a permanência dessa ala psiquiátrica dentro de um complexo, dentro de um lugar em que se cumpre pena, em que as mulheres cumprem pena, tudo bem? Ou ficam provisoriamente detidas. Turma, então a nossa aula de hoje, qual é? Representação por insanidade mental. Tudo bem, o delegado ele pode representar por insanidade mental e uma vez constatada a insanidade mental, nós representamos pela aplicação da medida cautelar.
Turma, se você conseguir visualizar uma outra medida cautelar no momento da elaboração da sua resposta no dia do certame, fica à vontade, tá? Toma só cuidado, precisa ser um caso em que efetivamente caiba a medida cautelar. Tudo bem? Dificilmente eu acho que vai cair medida cautelar. Porém, o professor de vocês tem que explicar a matéria. Tudo bem? Eu sugiro a vocês o estudo dos códigos de processo penal comentado. Tudo bem? Pode ser do professor Guilherme Nutti, pode ser de outro, por exemplo, eu gosto muito do Código de Processo Penal comentado do professor Guilherme Nutti. Adoro o Código de Processo Penal do professor Guilherme Nutti. É um dos melhores, eu acho, tá? Ele tem uns posicionamentos dele, mas eu gosto muito. Então, se você estude, por exemplo, pelo professor Guilherme Nutti, a parte do 319 do Código de Processo Penal. O professor Luiz Flávio Gomes, ele tinha um livro à parte sobre o 319 do Código de Processo Penal, sobre as medidas cautelares. Eu li ele em 2011. Eu acho que ele escreveu em conjunto com um professor que se chamava Ivan Marques, lá do estado de São Paulo. Eles tinham um livro escrito, acho que ainda participava o Rogério Sanches e o professor Silvio Maciel. Eram quatro ou três professores que haviam escrito uns comentários acerca da Lei 12.403 de 2011. Então, a lei que trouxe as cautelares é a Lei 12.403 de 2011. Eu tinha o livro do Nutti sobre as cautelares e tinha o livro do Luiz Flávio Gomes com outros professores sobre as medidas cautelares. Eu usava esses dois livros. Eu já era delegado, mas eu usava para lecionar, tá? Os dois livros são bem pequenininhos e acho que numa tarde você lê. E eu recomendo que você os leia para a prova prática, tudo bem? Até para eventual questão dissertativa. Se você prestar um concurso que exija prova oral, que tenha fase oral, é curial, como diria um professor meu, é imperioso que você leia qualquer um desses livros que eu recomendei sobre as medidas cautelares. As medidas cautelares vieram no país, foram introduzidas pela Lei 12.403 de 2011. Lembrando, pessoal, que antes nós já tínhamos as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Então nós temos medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha. Pouco depois nós tivemos o quê? As medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, tá? Tudo bem? Então nós temos as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e temos medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Se eu não me engano, são 9 ou 10 medidas cautelares. Tem que memorizar, não tem jeito. Tudo bem? Vamos lá? Método Sérgio Baltzer de elaboração de peça prática. Método Sérgio Baltzer de elaboração de peça prática, o que é? Endereçamento, preâmbulo, dos fatos, onde você sintetiza o problema, do direito, onde você disserta, onde você onde você mostra para o examinador os seus conhecimentos e depois o fechamento, onde você vai expor o pedido. Tudo bem? Pessoal, vamos lá, o professor vai tomar um golinho d'água que está com a garganta seca, porque Brasília é muito seco mesmo nessa época do ano. Vamos lá, já pode colocar o logo do nosso Estúdio Aulas, o curso virtual preparatório para concursos que mais cresce no país. Vamos lá? Sérgio Baltzer, peças práticas, medida cautelar, vou tomar um golinho d'água, tá aí o meu nome, você anota para depois me procurar nas redes sociais. Na sequência, excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Pará. Tudo bem? Pessoal, se o problema der, a comarca onde foi cometido o delito, coloca aqui. Tudo bem? Pessoal, se o crime doloso contra a vida foi cometido na capital, você pode colocar Tribunal do Júri da Capital, não tem problema. Tá correto. Tudo bem? Sem problema. Referência autos do inquérito policial, número /2016, isso é facultativo. Tudo bem? O delegado de polícia infracinado, no exercício dos poderes conferidos pelo artigo 144 da Constituição Federal, com fulcro nos artigos 149, parágrafo 1º e 319, inciso 7º, ambos do Código de Processo Penal, diante dos fatos apurados neste caderno investigatório, vem
Então, deixa eu já chamar a atenção de vocês. Cuidado aqui, tá? A presença de Vossa Excelência, tem crase. Representar pelo exame de insanidade mental e a aplicação de medida cautelar de internação provisória de alambique de tal, já qualificado nos autos em epígrafe. Quando eu falo autos em epígrafe, é por conta que eu fiz a menção aqui, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Nos motivos de fato, você vai colocar o quê? O resumo do problema dado pelo examinador. Na parte do direito, você vai fazer a dissertação. Tá ótimo, olha só que beleza. Então anota aí, enquanto o professor vai tomando uma aguinha. Na parte dos fatos, você sintetiza o problema. Na parte do direito, você faz uma dissertação. Vamos lá na sequência, avança. Dos fatos, em 3 de dezembro de 2015, em Belém, os policiais Flávio e Marcelo voltavam de uma diligência no bairro, pela via, quando na altura da rua, alambique de tal já devidamente qualificado arremessou uma pedra contra uma viatura caracterizada da Polícia Civil, marca, modelo, placa do Pará. Então, ele danificou uma viatura da Polícia Civil. Então, eu tenho aqui o dano qualificado. Acabando por danificá-la em sua parte traseira, o vidro ficou completamente estilhaçado. Os policiais pararam o veículo e passaram a perseguir o suspeito, que empreendeu fuga do local a pé. Quando conseguiram detê-lo, foi necessário um emprego de violência para contê-lo. Aqui, pessoal, vamos tirar essa palavrinha violência e vamos colocar o quê? Emprego de força para contê-lo. Mesmo assim, os agentes ainda necessitaram empregar força moderada para conter o delinquente, que tentou matá-los usando uma faca de churrasco, chegando até atingir Flávio de maneira violenta no braço esquerdo, na altura do coração. Vamos lá? Então está caracterizado aqui o homicídio doloso, a tentativa de homicídio doloso. Tudo bem? A tentativa de homicídio doloso. Homicídio doloso na modalidade tentada, crime de competência do tribunal do júri. Vamos lá? Na unidade policial, entrevistá-lo informalmente, o delegado de polícia, que ao final subscreve, percebeu que Alambique era usuário da substância, vulgarmente conhecida como crack. Ele estava completamente sujo, sem o mínimo de higiene pessoal e ainda não apresentava fala concatenada. Assim, Alambique foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, tudo bem, e de dano ao patrimônio público. Tentativa de homicídio, lógico, tentativa de homicídio o quê? Qualificado. Tentativa de homicídio qualificado. Não foi possível realizar o interrogatório do indiciado por conta do estado de torpor em que se apresentava. Tá? Quando fizer a peça prática, no dia da prova, use indiciado. Você também pode substituir a palavra indiciado por suspeito ou indiciado, suspeito. Tudo bem? Não foi possível realizar o interrogatório do indiciado por conta do estado de torpor. Além de indiciado e suspeito, você pode colocar a palavrinha autuado. Tudo bem? Em consulta ao sistema policial, descobriu-se que o autuado, olha só, eu coloquei aqui a palavrinha autuado, possui diversas passagens na justiça pelos crimes de tráfico de drogas na forma privilegiada. Você viu agora a recente decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do tráfico de drogas na forma privilegiada e a questão de ser ou não equiparado ao hediondo. Alambique foi recolhido à carceragem, onde está à disposição da Justiça. Após a comunicação do auto de prisão em flagrante, o juiz do feito decidiu pela conversão em prisão preventiva. Tudo bem? Aqui, pessoal, você poderia até ter, eu poderia, como professor, ter redigido de outra maneira, porque foi, como é o juiz competente, ele mesmo. Vamos lá, após a comunicação do auto de prisão em flagrante, o juiz do feito decidiu pela conversão em prisão preventiva. Deixa eu só explicar para vocês um detalhe, pode voltar a imagem do professor. Aqui no Distrito Federal, eu, Sérgio, sou responsável por elaborar autos de prisão em flagrante. Eu faço os autos de prisão em flagrante, tudo bem? Comunico o Ministério Público, comunico a Defensoria Pública quando não for constituído advogado e comunico o juiz. Só que tem um detalhe, pessoal, aqui as comunicações são feitas e, ao mesmo tempo, é apresentado o preso no NAC, que é o Núcleo de Audiência de Custódia. Então, aqui no Distrito Federal já está implantada, por exemplo, a audiência de custódia. Então, aqui no Distrito Federal, quem
analisa a questão da decretação da prisão preventiva, do relaxamento da prisão em flagrante ou da concessão de liberdade provisória, é o juiz da audiência de custódia. Então, nós temos duas maneiras de falar isso aqui. Vamos imaginar que é um estado que tem audiência de custódia. Então, poderia estar escrito assim, ó. Pode voltar o slide. Após a comunicação do auto de prisão em flagrante, o juiz do feito, o que poderia estar escrito aqui? O juiz do núcleo de audiência de custódia, ou o juiz que preside a audiência de custódia, decidiu pela conversão em prisão preventiva. Pode voltar a imagem no professor. Turma, aqui o juiz do núcleo de audiência de custódia, do NAC, o que ele faz? Ele analisa a questão do 310 do Código de Processo Penal. Ele vê se a prisão foi ilegal. Se a prisão foi ilegal, ele relaxa a prisão. Quando vocês redigirem uma peça, fiquem atentos. Qualquer tipo de prisão ilegal, nós temos o quê? Nós temos o relaxamento dela. A prisão ilegal ela vai ser relaxada. Então o termo correto, o termo prático correto na hora de elaborar uma peça é que a prisão ilegal ela vai ser o quê? Relaxada. A prisão ilegal será relaxada. Vamos lá. Não é caso de relaxamento da prisão. Se não é caso de relaxamento da prisão, eu vou ver, como juiz do NAC, se cabe o quê? A concessão de liberdade provisória ou não. Liberdade provisória com medida cautelar ou liberdade provisória sem aplicação de medida cautelar. Então vamos lá, não é caso de relaxar a prisão, não é caso de conceder a liberdade provisória, o que vai sobrar? A conversão da prisão preventiva. Então, pode voltar no slide. Aqui podia estar escrito assim, após a comunicação do auto de prisão em flagrante, o juiz do núcleo de audiência de custódia decidiu converter o flagrante em preventiva. Nenhum problema. Pode voltar a imagem no professor. E se é um estado que não tem audiência de custódia? E se é um estado que não tem audiência de custódia, como é que fica? Volta a imagem lá. Como é que vai ficar? Sem audiência de custódia. Após a comunicação do auto de prisão em flagrante, Vossa Excelência decidiu pela conversão do flagrante em preventiva. Tudo bem? Volta a imagem no professor. Quem que é o competente para julgar um crime doloso contra a vida? O juiz do júri, o juiz do tribunal do júri, o juiz que preside o tribunal do júri. Então, vamos imaginar que é um estado que não tem audiência de custódia implantada. Eu vou comunicá-lo acerca da prisão em flagrante de determinada pessoa. E aí? Aí ele vai analisar também se é uma prisão legal ou ilegal. Afastou essa hipótese, ele vai ver se é caso ou não de conceder liberdade provisória. Afastou essa hipótese, ele converte o flagrante em preventiva. Tudo bem? Então a gente tem duas maneiras de redigir esse ponto. Uma, se existir núcleo de audiência de custódia na comarca. Outra, se não existir núcleo de audiência de custódia naquele lugar. Tudo bem? Vamos lá na sequência. De tudo que foi apurado no presente, bem como das informações que constam do inquérito policial que apura a tentativa de homicídio e o dano qualificado, verifica-se que Alambique pode ter agido em razão da dependência da droga. Percebe-se claramente que ele não é um usuário ocasional, muito menos um habitual, mas sim um dependente. Se ele é dependente, D de dependente, D de doente. Um minutinho, o professor vai tomar um pouquinho d'água. Então, como há dúvida sobre a integridade mental do detido, o subscritor deste representa pelo exame de insanidade mental do indiciado, já qualificado, com base no artigo 149, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Vamos lá? Na sequência. Aqui, pessoal, você que vai prestar provas do CESP. Uma das perguntas mais feitas pelo CESP é esse artigo que eu trago agora para vocês. Lógico que no dia da prova você não vai poder citar, mas nós vamos entender a questão da inimputabilidade na lei de drogas. Então, pode colocar? Vale trazer a colação que está disposto no artigo 45 da lei de drogas. Eu sei que é a FUNCAB que está fazendo a sua prova. O 45 da lei de drogas é um dos dispositivos mais cobrados pelo CESP nos últimos 10 anos. Por quê? Desde que veio a lei de drogas, quando o CESP cobra o 45 e 46, cobrando o 45 e 46, a letra da lei, você não dá margem a recurso. O examinador não dá margem a recurso. Você vai entender por quê. Eles
colocam, na hora da prova, eles misturam o artigo 45 com 46. O que fala o 45? É isento de pena o agente que, em razão da dependência, então ele é doente, ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha lá, é isento de pena o agente que, em razão da dependência, dependência é uma doença. Olha o que está escrito aqui, ele é isento de pena. O agente que, em razão da dependência, pode voltar para mim a imagem? Proveniente de caso fortuito ou força maior. Vamos lembrar um caso de força maior que tem no cinema? O filme Dia de Treinamento. Se você quer ser policial, você tem que ter assistido Dia de Treinamento. Dia de Treinamento é um filme que o Denzel Washington ganhou o Oscar. Tá ele e o ator Ethan Hawke. O Ethan Hawke, uma hora, ele é obrigado, o personagem dele é obrigado a consumir droga. O que o Denzel Washington faz? Põe o quê? Uma pistola na cabeça do Ethan Hawke e faz com que ele o quê? Com que ele fume crack, tudo bem? E depois eles saem praticando uma série de delitos. Vamos imaginar o seguinte, o que é força maior? Alguém obrigou de uma maneira que não tinha como se defender a que aquela pessoa, aquela vítima, o quê? Consumisse substância entorpecente e depois cometesse algum delito. Então a gente não pode penalizar essa pessoa é isenta de pena, tudo bem? Uma coisa é tomar a droga deliberadamente, uma coisa é usar a droga para ir cometer um determinado assalto, outra coisa é você agir sob o efeito da droga, só que esse efeito ele é proveniente do quê? De uma força maior. E o caso fortuito? O caso fortuito, a pessoa acidentalmente se droga. Então a pessoa, por exemplo, tem até agora acho que a 4ª temporada do Homeland, as pessoas trocam a substância. A menina, se não me engano, ela é bipolar e ela toma um determinado medicamento, coloca um outro no lugar. Ela acaba se drogando com LSD. Tudo bem? Pronto, ela vai lá e espanca uma pessoa no hospital. Vamos imaginar o seguinte, a pessoa acidentalmente se drogou. E essa droga que eu estou falando para vocês é aquela que tem que estar prevista na portaria 344/98 do Ministério da Saúde. A pessoa acidentalmente se droga, tudo bem? Comete um delito e aqui olha o que fala, ó, qualquer que tenha sido a infração praticada, não importa, não é só crime previsto na lei de droga, é qualquer que tenha sido a infração penal praticada. Então, nós estamos elaborando a representação por insanidade mental. Representação por insanidade mental, por quê? Porque o sujeito, ele é doente, tudo bem? E qual que é a razão da doença mental dele? É a dependência. A dependência é uma doença, tudo bem? Vamos lá na sequência. Como é que vocês vão memorizar? Como é que vocês vão memorizar? Então aqui, ó, é isento, de isento, é isento de pena quem é inteiramente incapaz. Ó, Quando você tiver que a pessoa é isenta de pena, é porque ela é inteiramente incapaz. Professor, aonde que o CESP muda na hora da prova? Eu sei que você está fazendo FUNCAB, uma prova da FUNCAB, mas aonde é que o CESP muda? O CESP muda aqui, ó, o começo e aqui. Porque o 46 tem outra redação. Volta a imagem do professor. O 46 fala que a pena será reduzida quando o sujeito não tiver a plena capacidade. Então, P de pena, P de plena. A pena será reduzida. O 46 fala na redução da pena quando a pessoa não tem a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Tudo bem? Vamos lá? Pode seguir? Por conseguinte, caso o laudo elaborado pelos médicos legistas confirme a tese esposada nessa, de que durante a prática dos delitos, Alambique, por conta da dependência, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, a autoridade policial desde já representa pela aplicação da medida cautelar de internação provisória, com base no inciso 7º do artigo 319 do Código de Processo Penal, para que assim
o indiciado seja encaminhado ao estabelecimento hospitalar adequado e deixe a carceragem da polícia onde se encontra detido provisoriamente à disposição da justiça. Termos em que pede espera deferimento, local, data e ano, delegado de polícia. Está aqui o pedido. Tudo bem? Então, o exame de insanidade mental deu positivo, quer que eu peço a aplicação da medida cautelar de internação provisória. Pode voltar a imagem do professor. Eu sou Sérgio Baltzer, professor do curso de Peças Práticas para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. Tudo bem? Não deixe de me seguir no Instagram, @SérgioBaltzerOficial. Curta minha fanpage no Facebook, também Sérgio Baltzer, ou curta o meu perfil pessoal. Aliás, se torne um seguidor do meu perfil pessoal lá também no Facebook. Tem duas páginas no Facebook, um perfil pessoal e uma fanpage, tá? O que eu publico numa, eu publico na outra também. É porque eu tinha só a fanpage, aliás, eu tinha só o perfil pessoal, quando não comportou mais um número de amigos, eu tive que criar uma fanpage. E para finalizar, tem lá um canal no YouTube, Sérgio Baltzer. Você vai lá e se inscreve, onde eu coloco todos os vídeos disponíveis gratuitamente no mercado. Tá bom? Tchau, até o nosso próximo encontro.